Graça e paz a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Academia dos Calejados. E na aula de hoje nós iremos continuar falando acerca dos milagres de Jesus. E o texto que nós iremos abordar hoje se encontra em Lucas, no capítulo de número 7, do versículo número 1 até o verso de número 10. O mesmo texto pode ser encontrado em Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao 13. O texto nos diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento. Nele nós podemos encontrar uma grande quantidade de informações que não são encontradas e não são relatadas em outros textos dos Evangelhos. Lucas é o Evangelho mais completo, pois trata do nascimento, da infância, da juventude, do ministério de Jesus. Fala da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. O Evangelho de Lucas é um evangelho caracteristicamente escrito para os gentios. E Teófilo, ao qual ele se direciona ao relatar e ao narrar os textos, era um gentil. O Evangelho de Lucas também é caracterizado por um estilo literário, uma escrita e algumas coisas peculiares que mostram e relatam que um judeu compreenderia com facilidade o seu texto. Lucas, ele poucas vezes cita o Antigo Testamento e na maioria das vezes ele usa o equivalente grego de palavras hebraicas para que um grego pudesse compreender. No Evangelho de Lucas a gente vai ver a humanidade de Jesus sendo manifesta. Nós vamos ver que Jesus ele tem um relacionamento, uma particularidade com os excluídos da sociedade. Nós vamos ver Lucas relatando textos e narrativas de Jesus tendo comunhão e se relacionando, por exemplo, com pecadores e publicanos, com samaritanos e gentios, com as mulheres, com os pobres. Antes de nós iniciarmos a exposição desse texto e a análise do mesmo, deve ficar bem claro para nós que esse texto e essa narrativa de Mateus do capítulo 8 e Lucas do capítulo 7 não devem ser confundidos com o texto e o relato de João, capítulo 4. Aquela história tem a ver com o oficial, o filho de um oficial de um rei. Já essa que nós estamos tratando e abordando fala da cura de um servo do centurião. A narrativa de João, no capítulo 4, Jesus está em Caná. Já essa que nós estamos lendo e analisando, Jesus ele está em Cafarnaum. Essa narrativa que nós estamos analisando, alguns vão dizer que há uma aparente contradição nos relatos, tanto de Mateus quanto no relato de Lucas. Alguns vão dizer que os textos eles se contradizem, pois Mateus vai dizer que o centurião ele vai até Jesus e fala com ele acerca da enfermidade do seu servo. Já Lucas relata e registra pessoas que intercedem pelo centurião e o seu servo enfermo. Nós vamos ver que Mateus ele é mais direto e mais objetivo na sua narrativa,
Porém, Lucas ele dá mais detalhes e incrementa algumas situações e informações que são omitidas no Evangelho de Mateus. Então, para alguns, a maior dificuldade são esses interlocutores que aparecem na narrativa de Lucas e não aparecem na narrativa de Mateus. Então, nós vamos ver que o contraste e a aparente contradição que alguns vão relatar se encontra nessa questão em que aparecem esses interlocutores na narrativa de Lucas. Lucas ele vai dar esses detalhes que são omitidos na narrativa de Mateus. Mas nós vamos ver que não existe contradição nos relatos, nos textos bíblicos. Tanto Mateus quanto Lucas, ao relatar acerca dessas informações, nós vamos ver que ambos estão certos, pois no entendimento do primeiro século nós vamos ver que quando alguém ia em direção ou ia representar alguém, aquela pessoa falava como se fosse o seu mandante que estivesse presente naquela ocasião. Ou seja, quando alguém falava em nome de uma pessoa, ele o representava e é como se o mesmo estivesse presente naquele lugar. Então nós vamos ver que quando Mateus ele relata e fala que o centurião foi ter com Jesus, na verdade era um interlocutor que estava intercedendo por ele e que estava indo em nome dele. Então nós vamos ver que não existe contradição, pois era comum e normal que pessoas fossem interceder pelos seus senhores, pelos reis ou por governantes e falavam em nome do mesmo. Uma característica interessante é a respeito das opiniões divididas dentro dessa narrativa. Nós vamos ver que os anciões eles vão até Jesus e eles vão falar e vão interceder em favor do centurião, dizendo que aquele homem era digno de receber o favor de Jesus, de que seu servo recebesse a cura. Os anciões eles vão chegar até Jesus e eles vão tentar impressioná-lo com os feitos e com as obras que aquele homem havia realizado em favor do povo judeu ao construir uma sinagoga. E eles deixam bem claro isso para Jesus. Então eles tentam impressionar Jesus com as obras do centurião. Porém nós vamos ver que o próprio centurião ele não se achava tão digno quanto os anciões assim relataram para Jesus. Nós vamos ver que este homem ele se sentia indigno de ir ter com Jesus. Nós vamos ver que os anciões diziam que ele era digno, porém ele mesmo dizia, não sou digno. Nós vamos ver que o pensamento e a compreensão do centurião ela é muito profunda nesse texto aqui. Ele nos chama muita atenção, pois ele diz a Jesus que não havia necessidade de Jesus ir até a sua casa, até a sua residência. E ele também diz que não se achava digno de que Jesus entrasse debaixo do seu teto. Nós vamos ver que este homem, ele tem uma compreensão muito profunda acerca da autoridade de Jesus e no poder das suas palavras. E ele também vai dizer que ele, sendo um homem sob ordens, ele também tinha autoridade para falar e as pessoas obedeciam à sua palavra. Nós vamos ver que a sua compreensão, ela entra dentro de um contexto militar romano, onde todo o poder e todo o senhorio pertencia ao Império Romano, ao imperador. Nós vamos ver que esse centurião ele estava debaixo de autoridade também. E quando ele falava, quando ele dava uma ordem, quando ele exigia que algo fosse feito, que algo se cumprisse, as pessoas que recebiam as suas ordenanças, elas deveriam cumpri-la e deveriam obedecê-la. Porque aquele que questionasse a autoridade do centurião ou aquele que desobedecesse as ordens do centurião não estariam necessariamente desobedecendo ou indo contra o centurião, mas indo diretamente contra o imperador ou a própria Roma. Nós vamos ver que o centurião ele faz essa aplicação a Jesus, pois ele sendo um homem que estava debaixo de ordens e obedecia a ordens, e quando ele dava ordem as pessoas lhe obedeciam, ele traz essa compreensão para a pessoa de Jesus, pois quando Jesus ele falava, ele também estava debaixo de autoridade, e autoridade divina. Aquele ou qualquer coisa que desobedecesse às ordens e às palavras ditas por Jesus, estaria indo contra o próprio Deus, ou desobedecendo o próprio Deus. Ou seja, desafiar Jesus era desafiar o próprio Deus. Nós vamos ver que este homem, esse centurião, ele impressionou Jesus. Poucas vezes e poucos relatos narram que Jesus ele se surpreende com algo ou que alguém o impressiona com atitude ou com feito. Mas nós vamos ver que este homem, esse centurião, ele impressionou Jesus de uma forma tão grande em que ele exclamou para a multidão que o seguia que ele ainda não tinha visto tanta fé. Nós vamos ver
que no início da narrativa, nós vamos ver que os anciões chegam até Jesus e tentam impressionar Jesus com as obras que o centurião fez, com o templo, com a sinagoga que ele havia construído para o povo. Nós vamos ver que essas pessoas tentam impressionar Jesus com as obras. Mas o que impressionou Jesus naquele homem, naquele centurião, não foram as suas obras, mas a sua fé, a sua compreensão em relação ao poder e ao senhorio de Jesus. Nós vamos ver que aquele homem, mesmo não tendo bagagem, mesmo não tendo conhecimento, por exemplo, do Antigo Testamento, dos ensinos do Antigo Testamento, da Torá, dos ensinos de Moisés acerca do Messias, acerca da vinda de Jesus ou algo do tipo, nós vamos ver que mesmo assim, este homem ele compreendeu muito mais acerca de Jesus e acerca do seu poder e acerca do seu ministério do que aqueles que tinham um entendimento do Antigo Testamento, do que aqueles que conheciam acerca das profecias. Este homem ele vai muito mais além e muito mais profundo, penetra muito mais profundo do que muito judeu que conhecia acerca do que as Escrituras falavam de Jesus. Então, o que impressionou Jesus não foram as suas obras, mas a profundidade e a compreensão da sua fé no poder e no senhorio de Jesus. E para finalizar, nós vamos ver que quando os emissários eles voltam para casa, eles encontram o servo do centurião curado. Isso é maravilhoso, porque nós vemos que a fé daquele homem e a compreensão acerca da pessoa de Jesus, na autoridade de Jesus, fez com que ele alcançasse o milagre em favor do seu servo. A cura do servo, do centurião, foi uma resposta à fé daquele homem que não se sentia digno de receber Jesus em sua casa, porém recebeu Jesus em seu coração. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, se inscreva no nosso canal, fique por dentro dos vídeos que estarão saindo na Rede Calejados. E este foi mais um Em Visões Diferentes, Milagres de Jesus.